E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante para você que é aposentado, para você que é pensionista, para você que recebe BPC-Loas, para você que é um beneficiário do INSS e que, infelizmente, pela necessidade, muitas vezes precisa fazer a contratação de empréstimo consignado. Aliás, já coloca aí para mim, por gentileza, nos comentários, quem de vocês paga ou vai precisar fazer aí contratação de empréstimo consignado. Coloca aí para mim, por gentileza, nos comentários, para que eu possa verificar aí qual a situação, qual a realidade de vocês, porque eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. Eu quero conversar com vocês sobre esses detalhes, que estão aí rondando nos bastidores entre o próprio governo e os bancos referente a essas possíveis quedas, novamente aí nas taxas de juros aí previstas até o final desse ano. Coloca aí pra gente nos comentários, tá? E antes eu vou pedir aquele favorzinho para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho, clique em todas, porque desta forma, todas as vezes em que a gente colocar um vídeo novo, você será notificado. E peço também, por gentileza, pessoal, deixa aquele joinha, não custa nada, mas para o canal, para o vídeo, para o YouTube, é extremamente importante o seu joinha. Então, nos dê essa força aí, contribua, com um joinha em que nós vamos ficar muito gratos a todos vocês. Ok? Bom, vamos ao nosso assunto. Aqui a gente vai direto ao assunto. Aqui o nosso canal não tem enrolação, Pessoal, eu vim trazer aqui uma matéria em que nós localizamos aqui de um site aqui muito conhecido que fala sobre assuntos financeiros, que seria o Valor Invest, onde ele traz muitas informações diante do mercado financeiro e, obviamente, a taxa de juros do consignado está incluída nesse tema, certo? Então eu tenho que trazer para vocês para que a gente possa realmente ficar por dentro e discutir sobre esse assunto. E olha que situação importante, que tema importante. Olhem só, bancos estudam propor metodologia para teto do consignado do INSS. Gente, vamos prestar atenção que isso é extremamente importante diante das informações aí que estão ocorrendo nos últimos dias, tá? Olha só, os bancos estudam propor ao governo uma metodologia de cálculo para o estabelecimento da taxa de teto de juros que pode ser cobrada no empréstimo consignado dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. O Valor, que seria no caso o site Valor Invest, apurou que o movimento surge porque as instituições financeiras estão preocupadas com a intenção do Ministério da Previdência Social de reduzir o teto de forma proporcional à variação da taxa Selic. A avaliação do ministro Carlos Lupe é que há espaço para reduzir as taxas do consignado, principalmente no atual cenário da queda da Selic, já contratadas para as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. O Valor apurou que a ideia do Ministério é fixar um cálculo para que, sempre que a Selic cair, o teto do consignado caia também. Seria uma modulação que levaria em conta uma rentabilidade mínima para os bancos e a variação da taxa básica de maneira proporcional. Os bancos, contudo, são contra a ideia. Bom, pessoal, vamos lá. Por que isso é extremamente importante a gente entender e acompanhar? Ficou muito claro referente a essa matéria que, por parte do Ministério aqui do nosso ministro Carlos Lupe, que é do Ministério da Previdência Social, ficou muito claro a sua intenção, certo? Em querer reduzir sempre a taxa teto do crédito consignado sempre que a taxa Selic cair. Fica aqui uma pergunta para a gente no ar. E se a taxa Selic subir, será que ele também vai querer subir a taxa de juros? Coloca aí nos comentários qual a sua opinião, tá? Bom, isso
se a gente analisar de forma individual, gente, que é o que eu sempre pontuo para vocês, é uma intenção boa, não é verdade? Então, assim, o ministro querendo reduzir a taxa de juros, para a gente, né, que muitas vezes precisa aí contratar um empréstimo, sempre é bom pagar juros mais baratos, ou seja, juros menores, certo? Mas se a gente analisar em questão de mercado, gente, que é o que eu sempre pontuo para vocês, o mercado nós precisamos sempre analisar assim. Dá para fazer do jeito que seria o melhor, muitas vezes, de imediato? A gente sabe que, né, infelizmente não. Ou seja, o que seria melhor para o nosso país? Baixar combustível, baixar a taxa de juros, baixar o preço dos alimentos básicos, ter uma melhor saúde, uma melhor educação. Ou seja, tudo isso seria o melhor. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, por N motivos, não se consegue fazer isso da noite para o dia, né? De uma forma forçada, de uma forma artificial. E o problema que está ocorrendo com isso é essa já pequena divergência, ou seja, o ministro quer ter esse acompanhamento, já os bancos não estão concordando. Aí vocês podem falar, mas bancos vivem tendo lucros absurdos e tal. Eu concordo plenamente com vocês. Mas, infelizmente, quem manda referente à parte de liberação de crédito são os bancos. Porque independente da definição por parte do governo, se o banco falar, ok, com essa taxa eu não quero trabalhar, ele não é obrigado, entendeu? Ele não é obrigado a ofertar. Ele é obrigado assim. Se ele ofertar, ele tem que seguir aquela regra. Mas se ele falar, eu não quero ofertar esse produto porque esse produto não me interessa, ele pode fazer isso. E aí nós podemos enfrentar um novo problema, que seria o que aconteceu recentemente, quando teve a primeira queda, né, na redução na taxa de juros que o ministro baixou para 1,70, aonde os bancos falaram, com esse valor, para a gente é inviável e não vamos liberar crédito, né? Então ficamos aí, graças a Deus, um período pequeno, mas ficamos aí um período sem qualquer possibilidade de liberação de empréstimo consignado. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês? Claro que, analisando individualmente, o que o ministro quer fazer é algo bom, se a gente analisar individualmente, ou seja, reduzir a taxa de juros, ponto, certo? Mas a gente já sabe que os bancos não estão concordando. Porém, né, diante desta matéria, os bancos estudarem uma forma e apresentar para o governo, eu acho que é o melhor caminho. Por quê? Porque aí você vai ter a participação tanto do governo quanto dos bancos, certo? E aí vai chegar, né, aí num consenso, ou seja, às vezes o governo não aceita 100% dos bancos, o banco não aceita 100% do governo, mas chega no meio termo aonde não atrapalhe tanto o governo quanto os próprios bancos. E o melhor, que as operações de empréstimo consignado não param. Por quê? Muitas pessoas, gente, né, em vários momentos sobrevivem ou até mesmo resolvem problemas muito sérios, muito grave, né, com base no empréstimo consignado, tá? Então é uma modalidade de crédito que é muito utilizada e que ajuda muitas pessoas. Então, de forma alguma, essa modalidade pode ficar parada, ok? Mas eu estarei acompanhando tudo isso aqui de pertinho e qualquer novidade eu trago de imediato para vocês. Pode ser? Ok? Então tá joia, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!